Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente conversa sobre os assuntos relacionados ao mundo do direito. No tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do aumento no preço dos combustíveis e como as questões tributárias interferem nisso. Mas antes da gente falar do tema de hoje, convido você a compartilhar os nossos vídeos, acionar o sininho, se inscrever no canal, para que a gente possa continuar aqui publicando os nossos vídeos. Pode rodar a vinheta, João. Bom, como já antecipamos, o tema do vídeo de hoje é sobre a alta dos combustíveis e quanto o preço dos combustíveis é afetado pela questão tributária. Você já deve ter percebido, quando você vai abastecer o seu carro, o quanto o combustível aumentou de uns tempos para cá. Efetivamente, esse aumento no preço dos combustíveis não é uma exclusividade da carga tributária. Ele depende de outros fatores econômicos que interferem diretamente no preço do combustível lá na bomba quando você vai abastecer. Mas é importante mencionar que nós começamos uma discussão aqui no Brasil com relação a questões relacionadas à tributação sobre o combustível, especialmente depois de alguns comentários vindo da Presidência da República com relação à questão de que o grande vilão no valor do combustível é o ICMS. E é interessante a gente comentar aqui nesse vídeo os desdobramentos dessas questões com relação ao preço dos combustíveis e a questão tributária. Se você fizer uma análise bastante profunda com relação ao preço do combustível, você vai observar que muitos tributos incidem sobre o valor de 1 litro de combustível aqui no Brasil. Nós temos como, por exemplo, pagamento de PIS, COFINS, contribuições sociais de outras montas, CID combustível, além do ICMS e também os impostos embutidos, como imposto de renda e também outros que acabam impactando diretamente no preço final do combustível. Obviamente que um dos preços mais altos no valor do litro do combustível é o ICMS. A grande discussão e a grande briga que foi travada agora entre a Presidência da República e os governadores é com relação ao valor do ICMS, uma vez que essa alíquota do ICMS não é unitária para todo o país. Então existem alguns estados que têm uma alíquota maior, outros têm uma alíquota menor. O fato é que essa divergência no valor das alíquotas do ICMS efetivamente interferem no custo do litro do combustível de acordo com o estado que você está. Mas isso não é totalmente responsável pelo aumento do preço do combustível. Mas diante de toda essa discussão que começou a partir dessas brigas entre os governadores e o presidente da República, gerou um projeto de lei no ano de 2020. Esse projeto de lei comentado é o projeto de lei 11 de 2020, que tem como objetivo criar uma tributação do ICMS com uma alíquota única em todo o país. Então, aquele ICMS cobrado no Rio Grande do Sul seria o mesmo daquele cobrado no Amazonas, daquele cobrado em Pernambuco, daquele cobrado no Paraná. Então nós teríamos uma unificação das alíquotas do ICMS em todo o território nacional, como uma medida de tentar, de certa maneira, unificar esse valor para que nós tenhamos aí bases mais igualitárias em todo o país. Esse projeto atualmente está em tramitação no Congresso Nacional e tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, que de certa maneira apoiou a posição do presidente da República no intuito de querer fazer com que realmente nós tenhamos uma unificação do valor do ICMS. Mas, evidentemente, que isso não é algo pacífico de entendimento, porque os governadores não veem isso com bons olhos, uma vez que grande parte da arrecadação dos estados advém do valor do ICMS, e fazer uma unificação da alíquota do ICMS resultaria, sem dúvida nenhuma, numa diminuição para alguns estados de arrecadação. Então, aquele estado que tem uma tributação um pouco menor para o ICMS, talvez não sentiria tanto, mas aquele estado que tributa com a alíquota máxima, que tenha que diminuir esse valor, vai ter uma perda de arrecadação considerável. É lógico que nós temos outros projetos caminhando concomitantemente, com o objetivo também de criar alternativas para essa tributação com relação à questão do ICMS, como uma forma de tentar diminuir os impactos de um aumento no valor do litro do combustível no Brasil. Então, segundo essas alternativas, nós teríamos a possibilidade de criação de um fundo para, quando acontecesse uma oscilação no valor do litro do combustível, esse fundo injetaria dinheiro
para que não sentisse tanto os impactos disso na hora do abastecimento do seu carro. E também a utilização de recursos advindos desse novo projeto que nós comentamos em vídeos anteriores, que é a tributação sobre os lucros e dividendos. Então a ideia é pegar uma parte desse dinheiro arrecadado para tentar injetar como um fundo para a diminuição do impacto do litro do combustível quando houver uma mudança significativa no preço através dos mercados internacionais. Tudo isso são projetos que estão em tramitação, que de certa maneira tem como objetivo fazer com que a gente sinta menos o custo do combustível, mas que não depende só da carga tributária. Não adianta muito a gente pensar em mexer muito na carga tributária se a gente também tem outras situações que fazem com que o litro do combustível aumente. É uma discussão interessante, vamos acompanhar esses projetos e voltamos em breve aqui para falar quais foram os resultados desses projetos iniciados. Era isso, um abraço e até a próxima.